A paz de Deus com todos. Irmãos, mediante o pedido de oração da serva de Deus, eu senti da parte de Deus de contar uma obra que o Senhor tem feito na minha vida antes do meu casamento. Irmãos, rendo graças a Deus que passei uma prova material antes do meu casamento. Eu estava noivo, o Senhor já tinha preparado o terreno para nós, irmãos, mas as portas se fechou no momento em que eu comecei a construção da minha casa. Irmãos, Deus preparou, eu trabalhava, ganhava um salário pouco. Meu salário era muito pequeno. E, irmãos, eu fiz um acordo com a empresa onde eu trabalhava, irmãos, para conseguir juntar um dinheiro a mais. Com aquele dinheiro eu consegui fazer o alicerce da casa, levantar o alicerce da casa, irmãos. E a partir que eu levantei o alicerce da minha casa, irmãos, as portas fechou de uma maneira, irmãos, que todo o meu trabalho, irmãos, o fruto do meu trabalho não prosperava. Irmãos, eu comecei a ficar preocupado porque eu não conseguia fazer um financiamento. Irmãos, porque onde eu morava era uma zona rural. Irmãos, eu não conseguia financiamento pelo motivo de ser uma zona rural. Então, irmão, passei muita prova, irmãos, e muita pressão por parte do meu pai. Por quanto meu pai é cooperador aqui, irmãos, na nossa cidade. Meu pai, irmão, se preocupava muito com o testemunho. E como eu já estava noivo, irmãos, então meu pai me pressionava muito a respeito, irmãos, de começar a construção. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu acredito muito na palavra de Deus. E naquilo que o Senhor dá nas orações eu também creio, irmãos, porque desde pequenos meu pai é um homem muito de doutrina, irmãos, e nós nos criamos no meio da oração. Sempre quando o Senhor preparava, nós orávamos, os irmãos vinham aqui em casa, nós orávamos, buscava a Deus. E por misericórdia, tudo que o Senhor prometeu, o Senhor tem cumprido na nossa vida. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, que um dia nessa minha prova, o tempo foi se passando, irmãos, e não tinha condição de levantar a minha casa. Irmãos, e eu comecei a preocupar, comecei a desanimar, e clamar e perguntar onde estava o Senhor na minha vida. Irmãos, por que tanta promessa, mas o Senhor não aparecia? Irmãos, eu rendo graças a Deus, por quanto um dia numa oração, o Senhor preparou na casa do meu pai, nós estávamos orando com o servo de Deus, que o Senhor preparou, companheiro. E naquela oração, irmãos, eu de cabeça baixa, o servo de Deus apontou para mim e falou assim: moço, hoje você está de cabeça baixa, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu para ti, tu só vê promessa, mas não vê um cumprimento. Mas prega a Deus na minha boca, por esses dias eu vou cumprir o desejo do teu coração. Eu agradeço a Deus, irmão, porque eu acreditei de alma naquilo que o Senhor falou. Porque é bem-aventurado aquele que acredita e espera, irmão. Porque na hora da nossa prova, na hora da nossa guerra, é o momento em que o nosso adversário, irmão, está nos espiando para ver se nós vamos negar o nome de Deus. Para ver se nós vamos desistir, se nós vamos blasfemar, se nós vamos murmurar, irmão. Mas bem-aventurado aquele que se agarra nas horas do vestido do Senhor e fala: Senhor, eu tenho fé para esperar mais um pouquinho na tua misericórdia, Senhor. Eu tenho fé para acreditar mais um pouquinho que tu vai vir ao meu encontro. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu acreditei e agarrei com as duas mãos naquilo que o servo de Deus falou, irmãos. E quando foi, irmãos, isso foi no final de semana. Quando foi, irmãos, no outro final de semana seguinte, irmãos, eu fui na casa do meu sogro, irmãos, que era uma outra cidade, irmãos. Quando cheguei lá, irmãos, quando foi, irmãos, num domingo que eu estava na casa do meu sogro, um servo de Deus ligou e falou assim: a paz de Deus, irmão Christian, está aí? O meu sogro respondeu e falou: sim, ele está aqui. Então o servo de Deus falou assim: então eu vou aí tomar um café com vocês, para nós contar uns milagres. Eu agradeço a Deus, irmão, que o servo de Deus foi até nós. Passamos aquela tarde contando as maravilhas, os milagres que o Senhor faz na nossa vida. Mas quando chegou um dado momento, irmãos, daquela visita, o servo de Deus olhou para mim e falou assim: e aí, meu irmão, como é que está a construção?
Glória ao nome do Senhor. Aquele momento, irmão, meu coração assim começou a bater forte. Irmão, deu um nó na garganta, eu apavorei e falei, Senhor, tem misericórdia, o que eu vou falar para esse irmão? Senhor, não tenho condição de levantar a minha casa. Mas naquele momento, irmãos, eu falei pro irmão meio sem jeito, falei, pois é, meu irmão, não tem condição, o Senhor preparou, nós fizemos o alicerce, mas daqui para frente não tá dando, não tem mais condição. Estou orando para Deus criar um caminho. Eu agradeço a Deus, irmão, que naquele momento o servo de Deus olhou para mim e falou assim, fez uma brincadeira e falou, tem bastante olaria por aqui. Irmãos, aqui no Rio Grande do Sul se chama olaria. Talvez nos estados dos irmãos pode ser que é cerâmica, essas empresas onde eles fabricam tijolo. Irmãos, falou assim, tem bastante cerâmica, olaria por aí. Por que você não vai nessas empresas que fabricam tijolo e não pede uns tijolos de amostra? E vai começar a construir. Eu dei risada, falei, irmão, tá brincando? Ele falou, não, quantos tijolos você tem? Eu falei, não tenho nenhum. Então, tem bastante empresa que fabrica tijolo aqui. Se você for em cada uma dessas empresas e pedir 2 ou 3 tijolos, já começa a juntar. Eu dei uma risada, irmãos, meio sem jeito. E naquele momento, irmãos, o servo de Deus olhou para mim e falou assim, eu tenho um tijolo para te dar, você aceita? Quando ele falou assim, irmão, Deus falou dentro do meu coração. O meu servo não saiu da cidade dele para vir aqui brincar com o teu sentimento. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento eu olhei e falei, tá bom, Senhor, se foi tu que mandou teu servo aqui, então é um caminho que tu está criando na nossa vida. E se é um caminho teu, Senhor, tem obra, tem milagre, glória ao teu nome. Porque é um caminho que tu cria, Senhor eterno, é para nós dar glória ao teu santo nome. Eu olhei para aquele irmão e falei assim, tá bom, irmão. Eu aceito o tijolo. Ele falou, então tá bom. Foi no carro, irmão. Quando ele entrou dentro do carro, ele pegou e veio com um pacote de presente. Irmão, e veio ao meu encontro, me entregou aquele pacote de presente, irmãos. Quando eu segurei aquele pacote, eu comecei a desamarrar. E quando eu desamarrei, que eu tirei aquele pacote, eu segurei, irmãos, assim, aquele tijolo. E com os olhos fechados, eu fiquei pensando assim, por certo, pela minha simplicidade de aceitar esse simples tijolo, o Senhor vai me preparar um aumento de salário na empresa onde eu estou trabalhando, ou o Senhor vai preparar um outro emprego melhor, ou quem sabe vai abrir as portas do financiamento para mim financiar minha casinha. Irmãos, a gente imagina um caminho, mas o Senhor é o Deus da surpresa. O Senhor aparece por caminho que nós não imaginamos, irmão. Glória ao nome do Senhor. Nós pensamos em 7 caminhos, o Senhor aparece por o 8º, glória nas alturas. E naquele momento, irmãos, quando eu segurei aquele tijolo pensando num caminho que o Senhor poderia criar, irmão, quando eu segurei o tijolo assim, minha esposa estava na frente, meu sogro, minha sogra também. Irmão, minha esposa era minha noiva na época, estava na frente, quando ela olhou para aquele tijolo, ela começou a chorar e dar glória a Deus, a minha sogra e meu sogro também, eu não estava entendendo, mas quando eu peguei aquele tijolo, irmãos, que eu virei para mim, que eu olhei dentro dos furos do tijolo, irmão, dentro dos buracos daquele tijolo estava cheio de bolo de dinheiro, glória ao nome do Senhor, era nota de 100, nota de 50, irmão, não tinha mais lugar, glória ao nome do Senhor, e com o dinheiro que estava dentro daquele tijolo, o Senhor preparou de nós levantar a nossa casa, glória nas alturas. Eu agradeço a Deus, irmão, que depois desse milagre, o Senhor preparou, compramos todos os tijolos para nossa casa, e ainda sobrou mais 4.000 tijolos para construir a congregação que está sendo feita em frente à nossa casa também. Eu agradeço a Deus, irmão, por esse caminho, essa obra que o Senhor tem preparado na nossa vida, irmãos. E, irmão, senti de contar essa obra, esse milagre para essa irmã, irmãos, porque Deus é o Deus da surpresa. E o Senhor aparece para nos surpreender, irmão. O Senhor aparece para provar que é Ele que está na nossa vida. Porque se o Senhor vinha antes, irmão, muitas vezes nós achamos que nós conseguimos as coisas com a nossa mão, com a nossa condição, irmão. Mas Deus é aquele Deus que aparece na hora exata, irmão. Para o nome dEle ser glorificado. Eu agradeço a Deus por tudo, irmão. Espero, irmão, que essa obra que o Senhor tem dado sirva, irmão, para confortar o coração da serva de Deus também, irmão. Porque o Senhor está chegando para uma obra. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, porque esses serão consolados.
O choro do crente dura uma noite, irmão, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque o Deus é o Deus que não desampara os seus pequenininhos na terra, irmão. O Senhor é aquele, irmão, que Ele tem prazer de nos abençoar, enquanto nós andar na retidão com o Senhor, enquanto nós, irmão, o prazer de Deus é abençoar o justo na terra. Mas muitas vezes nós não entendemos o porquê da prova, o porquê da luta, sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes o Senhor quer ver nós de joelho na comunhão com Ele, irmão. Porque, irmão, a prova para alicerçar o crente na terra. Eu agradeço a Deus que por esse milagre que o Senhor tem feito na nossa vida, irmão, serviu como um exemplo para nós buscar mais o Senhor também. Eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. E saúdo os irmãos com a santa paz de Deus.